E... Só desculpa te interromper, mas o abuso acabou da onde? Assim? Só quando a minha mãe de criação viu ele me abusando sexualmente. Então, teve um confronto. Isso, aí ela me deu pra minha mãe. Tá, e aí momento. minha mãe morava em Porto Alegre. Então eu saí de Juí pra Porto Alegre pra morar com a minha mãe. Minha mãe é uma criança, né? Imagina, ela me ganhou com 14 anos. Minha mãe tinha que trabalhar muito, de manhã e de tarde, chegava muito de noite. Então a minha vida era comer miojo e salsicha. E aí ir pro colégio sozinha e voltar sozinha. Então ali eu me tornei muito rebelde, porque a minha mãe queria que eu fizesse comida, limpasse a casa, obrigações de um adulto. Sim. E ela não sabia conversar comigo, então ela me agredia muito. Assim, de agressões assim, de me violentar mesmo, sabe? Com palavras também, palavras que me machucavam. Então eu nutria muito ódio dentro de mim. Com 13 anos eu comecei a fumar maconha. Com 14 anos eu fugi de casa, vendi todas as minhas fitas de videogame pra poder fugir de casa e peguei todos os ursos e fugi com os ursos. Aí fui pra uma vila lá em Porto Alegre e a minha mãe me achou com a polícia. Daí quando a minha mãe me achou, ela me disse: agora tu vai morar com teu pai. E eu não conhecia direito meu pai. Mas foi bom, foi um período muito bom, meu pai é uma pessoa incrível. Aí eu consegui conhecer ele de verdade, né? E acabei tendo minha primeira relação sexual com meu meio-irmão. Porque pra mim eu não conhecia ele. Ele era filho do meu pai, um menino bonito da minha idade. A gente começou a ir pros bailes junto, bebi e acabou rolando. 13 anos mais ou menos? 14 anos. Só que assim, até então, eu nem entendia direito o que era irmão. Sabe, quando a vida vai acontecendo, você é uma criança, você não tem um pai e uma mãe pra te orientar em nada. E você aprende pelas situações que te colocam. E nem valores, princípios, não existia um direcionamento. Nunca, tipo, alguém disse assim: olha, vai estudar, vai fazer uma faculdade, sabe? Não existiam esses valores. E aí, com 14 para 15 aconteceu isso. Aí, na festa de 15 anos, a minha mãe foi lá e disse: filha, eu te amo, volta pra casa. E eu amava a minha mãe, por mais que ela me batesse, ela era minha mãe, né? E aí, quando eu fui morar com a minha mãe de volta, eu tava no colégio. Um lencinho pra mim aí, ô Matheus. Aí eu tava no colégio e conheci o pai do meu filho. Não queria te interromper, essa história, ela tá muito bem contada, essa história. Mas eu tenho um momento que a gente tava conversando, antes da gente do trabalho na noite, que foi esse momento. Teve um momento aqui que a gente tava conversando que você se emocionou, que foi quando você falou do começo dessa relação lá atrás. Por que especificamente esse ponto é um ponto muito sensível pra você? Porque, desculpa te interromper. Na verdade, assim, quando mexe muito na infância, é muito difícil, né, Rafa? Porque eu acho que tantos problemas no nosso futuro são evitados quando você tem uma base, entende? Só que não adianta ficar buscando culpados, porque eu digo assim, ó, ninguém nasce mal, as pessoas se tornam más, né? Um bebezinho não nasce um bandido, ele se torna um. Pelo meio que ele vive, pelas escolhas, né, que ele faz. Com 21 anos, eu escolhi me prostituir. Aos 15, não eram as minhas escolhas, entende? Eu vivi o que o meio tinha pra me oferecer. Então, falar disso não é escolher, porque eu escolho as coisas ruins, eu vou colher as coisas ruins. Mas você já nascer no meio de coisas ruins é muito difícil. Então, falar disso é bem difícil, sabe? Quando eu fui fazer o livro Morri para Viver, foi muito difícil. Porque foi mexer em coisas que é difícil de falar. Pô, imagina, você vai falar que tua primeira relação sexual foi com o teu meio-irmão. Eu já declarei que o primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos, porque a vizinha trouxe o cachorrinho pra fazer sexo oral em mim. E são coisas que eu falo, 11 anos. São coisas que eu falo, Rafa, por quê? Porque me trouxe culpa há muito tempo. Durante muito tempo, a culpa, ela tava me matando. Falar sobre isso é ajudar as pessoas que ainda vivem esses traumas. Com certeza, entende? Claro. Porque a sociedade, ela é uma sociedade que ela te cobra ser o melhor, ter o melhor, ser o mais inteligente, ter a melhor faculdade, né? Como se você fosse só valer algo se você tem aquilo que o mundo fala que você tem que ter.